Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Reinicie Perguntam. Agora a gente vai fazer o teste. Estou fazendo ao vivo hoje a live direto do Hard Rock Café Porto Alegre. Gostaram? Vamos aguardar uma galera aí pra gente fazer o teste. Aí, nosso convidado já está. Já mandou também. Aceitar. Oi. Olá, tudo bom? Vira a câmera aí pra nós, por favor. A gente sempre grava assim, porque a galera curte assistir as nossas entrevistas no YouTube, na telona. E aí, Beleza. como é que tá o áudio? Tu tá me ouvindo bem? Tá bem de boa. Tá. Eu tô com os meus técnicos preferidos e mais amados. Hoje a nossa live vai ser direto do Hard Rock Café Porto Alegre. Pois é, tô vendo. Tá bem baixo. Tá, então tá bom o áudio aí pra ti? Aham. A galera que tá entrando, por favor, me confirmem se tá tudo certinho. Hoje nós estamos fazendo a live direto do Hard Rock Café Porto Alegre com o nosso convidado super especial. Não só chefe de cozinha, que faz uma das comidas que eu mais gosto de comer, comida mexicana, mas também idealizador de um dos projetos. Cara, eu não conheço, assim, essa proposta em Porto Alegre, eu acho que é única, né? Eu trouxe a proposta exatamente porque ela não existia, né? Ela tá parecida assim com as taquerias tradicionais, assim, né? Que eu percebia que tinha. Sempre quando eu viajo, assim, Estados Unidos, até mesmo no México, inclusive, né? Mas assim, na Austrália tinha mais taquerias que tinha em Porto Alegre, entendeu? Então isso era uma coisa que eu estava bem curioso. Uma exatamente a cultura taqueira, assim, né? De comer os tacos, né? É um prato Sim. que, pra mim, é muito completo, assim. Pode botar o que quiser, você vai montar assim, ele casa bem, entendeu? Uma tortilha de milho tu combina com qualquer coisa, na minha opinião. Sim. Agora que já tem mais gente aí conosco, né? Vamos deixar o recado. A nossa querida Renata Machado hoje teve compromisso de trabalho e vai tentar entrar mais no final da live, porque ela tem uma lista de perguntas que até ela me mandou aqui e me disse assim, Nisso, se eu não conseguir entrar, tu faz as perguntas por mim. Eu digo, tá, pode deixar. Tá bom, E aí tá ela, ó, tá deixando um recadinho pra nós. Ela não vai poder entrar, mas tá assistindo, porque ela tá me supervisionando pra ver se eu vou me comportar. Tá de olho, né? Exatamente. Então, vamos lá, então. O nosso convidado de hoje é o Vini, né? Eu vou fazer uma breve apresentação dele e vou deixar que ele conte-nos depois o restante da história. Para quem não sabe, o Vini é o idealizador, proprietário, criador do Tangamandápio, que é um restaurante mexicano que tem ali na Plínio Brasil Milano, que traz uma proposta muito legal. Eu fui para conhecer, por quê? Porque eu sou fã do Chaves a minha vida inteira, né? E quando eu fiquei sabendo que o Juan ia tocar lá, o Juan me disse assim, esse tu não pode perder. Eu disse assim, por quê? Porque eu tenho uma coleção dos bonecos do Chaves, de almofada, os DVDs com todos os episódios, né? E, não, porque tu vai adorar, o lugar é totalmente tematizado e a sensação que tu tem é que tu tá dentro da Vila do Chaves. E realmente, eu fui da primeira vez e tive a grata surpresa de curtir muito e aí virei cliente, né? Então, eu vou deixar agora o Vini nos contar. Vini, por favor, se a Renata estivesse aqui, ela ia dizer assim, se apresente, por favor, conte a sua história lá desde o início, dos primórdios. Né? Quem é o Vini, o porquê que ele se apaixonou por comidas, como ele foi parar nesse mundo e da onde surgiu o Tangamandápio. Show de bola. Bom, eu desde 2000 eu acho
que desde 2006 eu já estou na área de gastronomia, assim. Eu comecei fazendo publicidade e propaganda. Eu acho que a gente tem que escolher muito cedo, assim, né? O que a gente quer na nossa profissão, assim, na de vida. Ah, então eu comecei na publicidade e logo eu passei para gastronomia, tipo, por não me encontrar mesmo na faculdade, assim, né? E desde então eu fiz um curso, né? Que era o EGAS, o Aires Scavone na época, que era um curso bem completo, tá? Ah, que era de cozinha ítalo-brasileira, assim, com uma pegada. Aprendi um pouco de cada culinária, assim, né? Culinária francesa, italiana, espanhola, mais europeia, né? Que eu acho que a base da gastronomia é europeia. Pelo menos que se ensina aqui nas escolas, né? Hoje em dia. E daí eu comecei minha vida trabalhando em alguns restaurantes aqui em Porto Alegre no início. Trabalhei no Le Batoí, trabalhei no Bistrô da Rua, que era de arte Ribeiro, não existe mais. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior. Então eu fui para Espanha, em morar um tempo em San Sebastián, La Sarthe, ali no País Basco. E trabalhei num restaurante 3 estrelas Michelin, que era o Martin Brassategui. E daí, cara, eu acho que eu não estou escutando direito. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Tá me ouvindo bem? É? Ah, Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. tudo bem, tá. Não sei, acho que tinha caído. É porque como a gente tem muito barulho aqui, Ah, pra galera não ficar poluída, eu tirei o meu microfone. tá, beleza. Tá, pode tirar. Agora eu já sei que não é problema. E, e daí, então, eu aprendi um pouco de culinária molecular, assim, cozinha molecular. Daí eu, tipo, ah, passei viajando pela Europa um tempo, trabalhando em alguns outros restaurantes de tapas também e tal. Fiquei aficionado pela cozinha espanhola no início, né? Afinal, eu estava morando lá, era tudo novidade. Então, tipo, essa ideia de comida rápida, comida tipo os pinchos, né? Aqueles que são tipo pequenos petiscos assim. É um negócio que me pegou de prima, assim. Eu sempre gostei muito de comida de rua. Que o taco não deixa de ser uma comida de rua, assim, né? E daí, depois eu voltei, morei no Rio de Janeiro, trabalhei com flor de Estrogô lá no Rio de Janeiro. Depois voltei a Porto Alegre, trabalhei em outros restaurantes também. Uh, eu trabalhei em tantos restaurantes que Eu, não- eu, não, eu, não, eu não sei se tu falou e eu não prestei atenção, tu é natural de Porto Alegre. sou de Porto Alegre. Eu me criei em Lajeado, na real, mas sou nascido em Porto Alegre. Me criei até os 12, 13 anos em Lajeado, depois voltei pra cá. Mas eu saí daqui bem cedo, então, tipo, com 18 anos eu já estava fazendo esse estágio fora, e depois foi, tipo, fiquei indo e vindo, assim, né? Mas acho que a grande virada, assim, tipo, que eu me tornei, tipo, que eu tive cargo como chefe de cozinha mesmo, né? Assumindo um restaurante como chefe de cozinha, foi quando eu fui a Fernando de Noronha, que daí eu, tipo, morei 2 anos lá e era chefe de cozinha do O Pico, que é um restaurante, tipo, uh, bem na metade da ilha, assim, sabe? Eu não sei se tu já foi para Fernando de Noronha e tal, mas é na estrada, assim, praticamente na estrada, não é bem na beira da praia e tal. Mas é muito legal o lugar, que tem uma vista super bonita do Pico, que é um dos morros lá de Noronha. Assim. E daí foi meu primeiro cargo de chefe, assim. E de lá eu decidi que eu tinha que fazer mais uma viagem pro exterior. Daí eu fui para a Austrália e trabalhei em vários restaurantes lá também. E, tipo, daí tive mais contato com a cozinha asiática, assim, né? De uma forma geral. Uh, Pude ir para vários lugares. Meu negócio, tipo assim, era estar em algum lugar, mas viajando muito ao mesmo tempo, né? Então, eu consegui ir para vários lugares, assim, Índia, Tailândia, Camboja, Vietnã, Indonésia, para comer e provar comidas, assim, né? Variadas. E cada vez eu sempre comento que cada lugar que eu vou, eu acabo me apaixonando pela culinária daquele lugar, o último lugar que eu estive, assim. Né? E daí voltei a Porto Alegre, fiquei em alguns cargos assim de chefe e tal, fui chefe no Complex, que era um barzinho assim.
Mas nada era muito o que eu queria ainda, assim, sabe? Eu queria uma coisa mais rebuscada na época, assim, poder trabalhar, não fosse tanta, um bar com tanta bebida, mas Isso em que ano? isso faz 5 anos, 2018, 2018, 2017, 2017, 2018, mas, e daí eu fui pro, 2017, e daí depois eu tive o prazer de fazer o Dionísia, criar o Dionísia, que é ali na Padre Chagas, ali, como chefe. Eu acho que, tipo, pra época, assim, foi um baque na gastronomia daqui também, que era um restaurante com um grande investimento, uma cozinha, tipo, beirando a perfeição, assim, né, com equipamentos todos novos, de qualidade, uma culinária bem rebuscada. Ah, e ali eu acho que eu apareci um pouco mais para Porto Alegre, assim, na gastronomia de Porto Alegre, que até então eu não ficava muito aqui. Chegava e já saía, chegava e já saía. Então, tipo, não acabava não tomando muito corpo, assim, né, como chefe de cozinha aqui. Mas, assim, me bateu uma coisa de, tipo, não poder ainda fazer as coisas que eu gostaria de fazer, entendeu? Daí eu cheguei à conclusão que só seria feliz na gastronomia no momento que eu tivesse meu próprio empreendimento, né? Tipo, que eu pudesse criar meus pratos que eu queria, o lugar da maneira que eu queria, entendeu? Muitas vezes sei, tipo assim, quando tu é chefe de cozinha apenas de um restaurante é muito legal. Se o dono te dá toda a liberdade e tal, só que às vezes tu não tem toda essa liberdade dentro de um restaurante. Assim. Dificilmente tu vai ter, né? Porque, tipo, tu é o chefe, não é, tipo assim, quem toma a última decisão sempre vai ser o dono, né? E daí a gente. Daí eu passei a chefia para o meu sócio atual hoje em dia, que é o Felipe Codorniz, que não pôde estar aqui hoje, mas está lá no restaurante, por isso que ele não pôde estar. E daí ele ficou no Dionísio É, assim. no dia que eu tive lá, eu fiz o convite para ele, ele falou, eu vou te indicar o nosso garoto propaganda, porque ele não é só chefe de cozinha, ele é o mais bonito também e fala muito bem. Eu digo, então... Coitadinho. Eles são mais bonitos, eles são mais bonitos. E daí eu fui e daí eu fui para os Estados Unidos, na verdade, ainda. Fiquei um ano lá. E assim, essa viagem aos Estados Unidos eu comecei ela pelo México. Então eu fiquei, tipo, um mês no México, só viajando por lá, comendo de tudo um pouco. E daí voltei E aí para. foi lá que surgiu isso? Foi lá que teve o start do... Tinha vontade. Eu tinha a ideia de, tipo, criando um restaurante no Brasil ou em Porto Alegre seria nesse contexto, assim. Porque eu tinha muito preconceito com a culinária mexicana. Porque, tipo, eu não achava que tinha bons restaurantes mexicanos em Porto Alegre, assim. Realmente não gostava. Meu primeiro contato acabou sendo na Austrália com culinária mexicana. Assim, eu trabalhava num restaurante que era o San Elmer, o nome, era em Byron Bay, uma praia lá do litoral da Austrália. E a gente tinha um taco no cardápio, um cardápio era meio mais puxado para a culinária espanhola, assim, mas que abordava um pouco de culinária latina também, no geral, assim. E tinha um taco de sirimole, com tortilha de milho também, né? Tortilha flexível, assim. E era muito bom, achava muito bom. Eu sempre, quando eu podia comer algum prato restaurante, era esse que eu comia. E daí eu falei, cara, que coisa boa isso aqui. Tinha que existir isso em Porto Alegre, né? Porque todos os tacos aqui até então, só tinha provado o taco era duro, né? Parece meio que não parece uma refeição, sabe? Tipo, comer um taco crocante, assim, que tu morde, cai todo o molho, entendeu? Pra mim não faz muito sentido, não casa bem ter uma coisa molhada numa tortilha dura, assim, onde tu quebra ela, ela já se racha. Então, eu falei, isso aqui é um negócio que não tem em Porto Alegre, eu acho que daria certo, né? Passou pela minha cabeça. Desde então eu fiquei com aquela ideia e tal. Quando eu fui pro México, eu já tinha tentado fazer as tortilhas algumas vezes aqui e tal, porque assim, quando eu voltei da Austrália, eu fiquei muito entre, será que eu abro alguma coisa? Será que eu vou ser chefe de algum lugar? Entendeu? Eu fiquei nessa dúvida, assim. Então fui desenvolvendo alguns testes e tal, em casa mesmo, assim. Então, eu fui desenvolvendo alguns testes em casa, assim, para chegar num resultado legal, não só de tortilhas, assim, mas todos os culinários que eu pensava ser interessantes, né?
de abordar. Isso já pensando no projeto de restaurante autoral. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já cheguei com a ideia pronta, assim, né? Na cabeça, pelo menos. E daí eu comecei a procurar ponto, lugar para montar, assim, restaurante. Isso era final de 2019, um pouco antes do Covid, assim. E daí a gente... daí quando tava para, tipo, alugar o ponto, já tinha um ponto pré-definido, ia ser aqui na Nilo Peçanha. Por sorte não aluguei, né? Aconteceu o lockdown, né, do Covid, e a gente ficou parados, e eu fiquei em casa, eu comecei a fazer parte de casa. Daí comecei o projeto na cozinha de casa aqui, e mandava aquela entrega. Era, era divertido. Bom, então nós já entramos na nossa segunda pergunta. Quando começou a atividade? A atividade começou ainda em teleentrega, ainda a entrega a domicílio, no caso. Tá, e tu montou um espaço em casa para isso? Ou tu foi fazendo do jeito que tu tinha? Não, fui fazendo do jeito que eu tinha. É que na verdade eu comecei fazendo vários tipos de comida, assim, porque bem que eu não tinha o que fazer. E a minha namorada, ela não parou de trabalhar. Então eu estava chefe de cozinha em casa, sem restaurante para trabalhar, tinha que fazer comida. Exatamente. Então eu fui vendendo assim várias coisas e tal. E daí, lasanha, risoto, pad thai, comida tailandesa, sushi. Cada vez eu inventava uma coisa diferente. E daí eu tava meio infeliz, assim, né? Era uma situação que todo mundo tava meio pra baixo e tal. E a minha namorada falou, a Carol, né? Que foi minha parceira, falou, por que tu não começa a fazer de alfaces, então, que é a tua ideia mesmo de negócio, entendeu? Eu falei, tá, vamos botar em prática isso aí. Daí começamos com o delivery, assim, fiz a marca, criei a marca e começamos com o delivery. E daí era um caos, assim. Honestamente, era bem complicado, porque, tipo, às vezes não tinha motoboy, acabava mandando, ou eu indo entregar, ou mandava de Uber, mandava de 99, desaparecia comida, era horrível. Era bem deprimente também, apesar dos pesares, assim. Apesar de ter sido um start, né? Que eu precisava dar esse start para o negócio fluir, foi uma fase bem complicada, assim. E daí isso aí eu fiquei uns 6 meses nessa situação. Quando começou a aliviar um pouco os casos de Covid, assim, houve aquela abertura parcial, né? Daí eu contatei meu sócio, Felipe, o, aquele lá que Vocês já tinham definido a sociedade? Como é que foi essa... Antes de tu contatar ele, tu já tinha contato com ele? Vocês são 3 sócios, né? Bom, então, um dos sócios, os dois são Felipe, tá? O Felipe Codorniz, ele estava ainda de chefe no Dionísia, ele ainda era chefe lá. Então ele estava, tipo, né, trabalhando ali da maneira que o Dionísia resolveu operar na época, né? Enquanto o Felipe, que, que tem uma construtora, que nunca trabalhou com gastronomia, assim, mas ele tem uma construtora, então sempre fez administração e tal. Ele, ele já era um cara que eu tinha encontrado ele nos Estados Unidos e eu tinha dito lá, cara, tô a fim de voltar pro Brasil e montar um negócio lá. Ele falou, quando quiser montar um negócio lá, eu sou parceiro. Me chama que eu vou entrar junto. Ele era meu amigo há muitos anos, dois são meus amigos há muitos anos, né? E daí eu falei com ele antes para ver o que ele achava e tal. Na real, cozinhei no casamento dele, que foi tipo um petit comitê, assim, só a família dele, que ainda era Covid, ainda tinha bastante casos de Covid. Ele falou, meu, vamos montar um negócio. Eu estava meio bêbado assim, ele falou, vamos montar esse negócio de uma vez. E daí a gente sentou, daí eu já estava procurando ponto há um tempão, já tinha visto aquele ponto da Pinho, assim, desde o início, eu tinha achado ele um ponto bacana. Eu falei, então vou te mostrar um lugar. Aí eu fui lá, mostrei pra ele e falou, meu, pra mim tá fechado, vamos fazer. Bom lugar esse lugar e meter bala no negócio. E daí eu falei.
Aí eu te cortei para perguntar dos Filipes, né? E tu estava contando sobre o ponto Danilo, que tu, graças a Deus, não pegou. Que veio um pouco antes da Plínio. Por que, graças a Deus, tu não pegou ele? Não, primeiro que eu não tinha fechado o contrato porque ele foi antes do Covid, né? Se tivesse fechado o contrato, provavelmente tinha encarado toda a parte da pandemia com um ponto sem poder operar, né? Praticamente. E com um gasto fixo. Enquanto. E também porque ele não era o ponto que a gente tem hoje em dia, eu acho muito melhor, assim. É difícil. Não consigo imaginar sendo num lugar diferente, assim, o primeiro projeto, como sendo ali, entendeu? Particularmente o Tangamandapio parece a Vila do Chaves, né? A gente tem essa experiência quando a gente entra ali. E eu particularmente acho muito bem localizado. É muito localizado, dá pra reclamar. Sobre isso ele é super bem localizado, eu também gosto. Então assim, não trocaria esse ponto pelo ponto Danilo hoje em dia. Sim. Mas, é aquele velho ditado das coisas que acontecem porque tem que ser. Exatamente. Daí a gente. Daí eu falei. Aqui o Felipe, né? O outro Felipe, que era chefe do Dionísia, como um possível sócio. Assim, a gente tinha conversado várias vezes tal, sobre abrir um negócio. A gente ia morar na Austrália juntos também, trabalhado juntos muitas vezes. Tipo, ele começou na cozinha por causa de mim, assim. Não por causa de mim, mas ele começou trabalhando comigo. O primeiro emprego dele foi comigo. Então a gente sempre andou juntos, né? Ele sempre era meu braço direito, assim, nas operações. Sempre quando eu precisava de alguém em algum lugar, eu chamava ele, né? E como... E daí eu falei, meu, acho que precisa ter um cozinheiro também que me ajude, entendeu? Mais um cara que possa me ajudar na gastronomia, né? No desenvolvimento da marca eu já tinha, o que faltava era alguém mais para me ajudar a operacionalizar a cozinha, né? E ele topou, o outro Felipe também topou, e daí nós, fica meio confuso, né? Ficava falando um monte de Felipe. E daí a gente conseguiu montar a operação. A gente montou na praia primeiro, durante um período do verão, assim, uma operação mais simples. E voltamos para Porto Alegre, isso 2021, tá? E daí, 2021, a gente começou no delivery ali do ponto já. Em setembro de 2021, a gente inaugurou ali embaixo a operação. Daí para o público e tal. Em setembro de 2022 eu fui no aniversário de 1 ano. Exatamente. Exato! Que foi sensacional, né? Esse ano vai ter de novo. Sim. O que dá certo a gente tem que sempre comemorar, né? Aquela velha máxima, sempre agradecer pelas coisas boas que a gente tem na vida, né? Com certeza. E a gente já está preparando já a festa já. E aí, então, 1 ano depois, o negócio... Assim, já de início vocês tiveram uma procura boa ou vocês tiveram que fazer... Agora a gente entra mais no campo empreendimento, né? Tu falou um pouco de ti e um pouco da dinâmica que foi para a abertura do negócio, mas para isso também houve toda uma questão administrativa, financeira, né? Como é que vocês fizeram isso? Teve algum de vocês que tomou conta disso? Vocês contrataram uma empresa? Como é que vocês se estruturaram com relação a isso? Então, a gente é, tipo, eu acho que nós três a gente consegue se dividir bem nas funções, entendeu? Eu faço essa parte mais comercial, compras e marketing, enquanto o Felipe faz mais a parte administrativa, assim, uh, e o outro Felipe faz mais a parte coordenação de equipe operacional, assim, sabe? De cozinha, tá mais nas lojas e tal, verificando se tá tudo certo. Eu também faço isso bastante, assim, porque eu não consigo ficar parado, né? E também porque o negócio é muito, muito meu, assim, então é tipo, minha vida acaba girando em torno disso. Assim, o outro Felipe, tipo, tem o negócio que eu falei da construtora, então ele tem uma vida um pouco mais dividida, apesar dele trabalhar muito, dar muita atenção pro negócio, a gente consegue se dividir bem nas funções, assim. E não, que nem tu perguntou, assim, não é que tenha sido estouro, assim, de cara.
A gente, com o delivery, a gente via que tinha uma procura. Só que, infelizmente, o delivery é muito inferior, assim, sabe? O produto que não é que nem pizza, sushi, que tu consegue ter um produto muito parecido em casa ou comendo no restaurante, entendeu? O taco de milho é uma coisa muito sensível, assim, tipo, ele não tem nada de glúten e não tem nenhum aditivo de outras farinhas, ele é puramente milho nixtamalizado. Isso faz com que ele seja muito sensível. Então, tipo, qualquer excesso de umidade ele já se racha e tal. Então, quer dizer, ele é um produto que é difícil de ser comercializado no delivery. E já dava certo delivery. Então, a gente sabia que, tipo, abrindo a casa, e a galera provando, ia ter um bom público, assim, porque a gente sabe acreditava muito no produto em si, assim, né? Mas foi. A gente meio que até hoje ensina o pessoal a comer taco ainda, porque é o. Todo mundo estava acostumado com esse taco mais duro, assim, né? O cara vai no, sei lá, come no guacamole, no pueblo, os caras fazem uns tacos duros, né? Que é o que eu não gosto e que é o diferencial para mim, é o diferencial, que acaba sendo tipo um taco feito por nós, né? Uma tortilha feita por nós, com milho crioulo, milho orgânico, puramente de milho, sem nenhuma farinha de trigo nem nada. E, e essa sim, que tu consegue abraçar assim, o recheio, entendeu? Com o taco. Isso que torna o produto tão bom, na nossa opinião. Assim, né? E por isso que a gente ainda tem público e tal, né? Nesses ah, quase 2 anos de casa aberta ainda, tipo, público, muita gente que vem como cliente fixo, que vem direto, como tem muito cliente também que acaba não conhece ainda, e é novo, chega lá e adora. Entendeu? Então tem muita gente ainda conhecendo o lugar. É bom, né? Sim, mês que vem agora temos festa então, né? Exatamente. Eu esperei. Então, vocês, em conjunto, montaram as estratégias administrativas e financeiras sem nenhum apoio, sem nenhuma sugestão de especialistas, vocês que se organizaram sozinhos com relação a isso. A gente tinha um capital de entrada, cada um falou o quanto tinha para investir, né? Óbvio, sempre extrapola um pouco, né? Ah, e a gente conseguiu pagar uma parte da obra também com o delivery, que estava rolando no andar de cima da casa lá. Então, Sim, muito importante, a gente tem que falar, não vamos deixar de falar e repetir ao longo da live, que já passou meia hora, passa muito rápido quando a gente está ouvindo alguma coisa que a gente tem interesse, né? Que tem reforma na casa, né? Tem espaço novo, né? tem espaço lá em cima que é tipo fechado, que é legal, que é. Eu pego mandato como abriu, né? Ainda nessa abertura assim da pandemia, a gente resolveu, optou por fazer um espaço todo aberto. Então, no início era legal, assim, e é lugar de verão, assim, querendo ou não, né? Todo mundo já assimila ele com lugar aberto, verão. Então a gente tinha um pouco de dificuldade, assim, no inverno, na chuva, a gente tinha pouco espaço, né? Então a gente resolveu um espaço lá em cima, que é casa gigante. Ainda tem, tipo, dá pra dizer que a gente utiliza, sei lá, metade da casa. Tem outra parte da casa querendo fazer outras coisas. Tanto que a gente quer fazer essa cozinha de produção de tortilha mais forte, assim, para vender a tortilha. Muita gente pede a tortilha de milho, a gente não tem como produzir para tanta gente, assim, então a gente acaba escolhendo alguns restaurantes e tal, mas tem pessoa física assim, que pede e tal, a gente não consegue entregar da maneira que a gente gostaria, a gente está desenvolvendo uma fabriqueta assim, para fazer as tortilhas. Tem uma amiga minha que compra com vocês lá uma farinha. É essa farinha que tu usa para fazer as tortilhas. Não, na Que verdade, ela me falou que tem um nome diferente, agora não sei. A farinha é milho, né? Alguma coisa. a gente Tipo trabalha com milho. Não... a gente trabalha com uma farinha pan, que é um milho pré-cozido. Ela é uma farinha venezuelana, na verdade, né? Isso, Mas isso, isso. a gente, a gente usa a gente não a gente usa milho mesmo, milho seco, né? O maíz que se chama maíz viejo, que é como se fosse milho velho, né? Que ele é um maíz seco, que se usa para tipo transporte e tal, né? É o maíz da colheita. Daí a gente faz o cozimento dele numa solução alcalina, entendeu? Daí depois de cozinhar ele, a gente
seca ele, né? Tipo, tira ele dessa solução, lava bem e moe ele no moinho, né? E depois para as tortilhas dele. A gente faz a partir do milho mesmo. Então pega, não usa nada de farinha, uma farinha e tal. Porque as farinhas, essa não, a panna é boa porque ela é pré-cozida e tal. Então tem alguns preparos que você consegue fazer com ela. Tipo arepa e tal, que é uma coisa bem venezuelana, colombiana. Exato, agora tu falou, eu lembrei. Ela me falou isso. Que ela é o único lugar onde ela consegue comprar a farinha que ela precisa. Então já é um problema domiciliar o negócio. Quando ela fala que tá acabando a farinha, o marido dela já sabe que vai tomar um tufo porque ela vai querer jantar lá, né? E já aconteceu deles irem jantar e não ter a farinha. Aí ele tem que voltar na próxima semana pra buscar a farinha e jantar de novo. Isso aí, ela fez umas arepas pra nós com a tua farinha. E realmente é sensacional. Então quer dizer que é um produto exclusivo, então. Isso. O pan, ele é, na verdade, ele é importado, né? Ele vem da Venezuela. Tem uns fornecedores aqui até. Só que ele, tipo, ele funciona para vários pratos, assim, tipo, uma vez que ele substitui bem a farinha de trigo, mas os tacos mesmo a gente faz ele com milho, a partir do milho nixtamalizado, né? Que se chama, que é esse processo de alcalinização do milho, cozimento em meio alcalino. E essa produção é feita por vocês mesmos? A gente que faz, Isso é um diferencial muito grande, né? Quando tu consegue produzir não só o menu que tu quer, que te agrada, mas também quando tu consegue usar o material. Porque a matéria-prima, ela é muito importante para o resultado do que tu tá fazendo, né? Com certeza, mas dá trabalho. Dá bastante trabalho. Tudo que é bom dá trabalho, né, Vini? Não, mas de vez em quando a gente pensa, porque a gente não fez uma coisa que, tipo, que é mais fácil de achar material, assim, né? Porque, tipo assim, desde o milho é complicado de conseguir, já não é uma coisa fácil, e maquinário para trabalhar ele também é difícil, entendeu? Porque a gente não o sul do país não costuma consumir, a gente é muito mais ligado ao pampa aqui, que usa mais farinha de trigo do que milho, né? Então o maquinário especializado assim é muito difícil de achar. Ou desenvolver, né? Não é tão fácil, porque, tipo, se eu trabalhar com massa de trigo, por exemplo, tem uma espécie de máquina, né? Uma espécie de máquina. Então, tipo, desde o cilindro, tem que trazer do México, a prensa tem que trazer do México e tal. Então, tudo acaba se tornando caro, né? Custoso, além de ser difícil de desenvolver, assim, né? Porque tem que pesquisar muito e o trabalho também é diferente. Seria mais fácil ter aberto uma hamburgueria, por exemplo. Mas aí não teria graça, né? Eu acho que não que a gente vai desmerecer nada, né? Todo o seu empreendimento tem os seus louros, né? Então, para tudo na vida a gente tem que estudar e se dedicar. Mas, levando em consideração o que tu queria, né? Acho que não ia alcançar as tuas necessidades, né? Tipo, uma coisa genérica. Não, tem que fazer uma coisa especial, diferenciada. Com certeza, não. Para nós, se não fosse isso, melhor nem fazer nada. É isso aí. Puxa todos os dias para desenvolver melhor o produto, melhorar o produto, sabe? Direto a gente está pensando em como fazer isso. E aí só não tem um produto melhor hoje em dia, eu acredito eu, não é por falta de esforço, mas é por falta de dinheiro mesmo, né? Que poderia ter comprado equipamentos melhores, assim. A gente faz ainda meio adaptado, assim, né? A minha máquina que eu uso para moer milho, por exemplo, ela na verdade, ela é um moedor de feijão fradinho. Ela é feita para moer o feijão fradinho que vai no acarajé, no abará. Eu comprei com um cara lá na Bahia. Ele mandou para cá. Mas ela funciona bem para nós. Só que não é especializada para isso, entendeu? Se adapta a ela. E agora que a galera já conhece um pouco do Vini, já conhece um pouco da parte empreendedora do negócio, conte-nos como é que surgiu a questão
já estava no projeto ou aos pouquinhos vocês estão implementando a questão de eventualmente também ter shows na casa? Então, a gente sempre pensou, tipo, a gente nunca quis ser um restaurante muito quadrado, assim, né? Apesar de que hoje em dia a gente se tornou referência de culinária, né? Apesar de tipo, ter drinks, bebidas boas e tal, a galera vai mais por causa da comida, né? Então, é um restaurante, só que a gente sempre gostou dessa coisa mais descolada e tal, né? Tanto na forma do serviço, né? Dos garçons e tal, como no estilo do lugar, né? Que é bem descontraído. E daí o que a gente quer e sempre quis fazer foi ter eventualmente alguns eventos e tal de shows e a gente abre um domingo do mês com geralmente um evento especial que faz um showzinho e tal. Ou, sei lá, alguns dias específicos também a gente faz show, mas geralmente voz e violão, assim, mas no domingo a gente faz uma coisa mais, quando a gente abre esse domingo do mês, a gente faz uma coisa E tu, mais e, e forte. tu nota a diferença, no público? Não. Sim, Uh, tem muita gente. os restaurantes como o teu, que tem um vínculo muito forte com a comida, eles tendem a oferecer a apresentação artística como um brinde para o cliente, que é para Aham. não desvincular o prazer da refeição, né? Alguma coisa que não incomode durante a refeição e que seja algo a mais e não um problema, né? Como é que tu acha que está sendo recebido isso pelo teu público? Tem procura, tu falou que a maioria dos teus clientes te procuram pela comida porque, de fato, É. né? Na minha opinião, é uma das melhores comidas mexicanas que eu já comi. E eu já comi no México. Bom, fico feliz. Fico muito feliz. Eu tive a ideia, eu e a Renata, nós estávamos conversando, porque a gente esteve lá numa noite, durante o show do Juan, que ele fez voz e violão, foi uma noite que choveu horrores. Aham. E a Renata comeu o ceviche e eu comi os tacos. E a gente começou a conversar e ela falou, a gente tem que conversar com alguém para eles contarem como é que eles tiveram a ideia de fazer, porque desde a temática do local, que nos leva a ter essa experiência El Chavo del Ocho, Aham. né? Ah, Mas também aquela coisa assim de experimentar coisas diferentes. Ela se apaixonou pelo ceviche. Além dessas experiências artísticas, já aproveita e comenta para nós também dos teus pratos. Quais são os teus pratos de destaque? Quais os que saem mais? Qual que a galera prefere, assim? sim. Então, a gente sempre fala que o Tangamandapé não é exatamente um restaurante mexicano. A gente tenta fazer um pouco de culinária latina de forma geral, assim, né? Ah, e algumas outras ideias da nossa cabeça. Então não tem um foco exato, assim, no desenvolvimento dos pratos. Mas o ceviche, tipo assim, eu já viajei bastante países aqui da América Latina, e então a gente vai trazendo algumas referências de cada lugar, assim, né? O ceviche, é que assim, o nome é ceviche, mas tipo assim, todos eles têm uma versão similar dentro da América Latina, né? Tipo, o ceviche seria um aguachile no México, entendeu? Assim como sei lá, um coquetel em outro lugar, entendeu? E tipo, e, e essas variações de nome tipo, vão mudando conforme o país ou conforme a região, né? Ah, muda uma coisa que outra na receita, mas a base, né, é a mesma. Então eu vejo que, tipo, é óbvio que a gente apela um pouco para a culinária latina de forma geral, para ter maior diversidade, assim, né, nos pratos e tal, até nas criações, que a gente cria um prato novo a cada semana, geralmente, que a gente faz o Tanga Lab, que é uma espécie de laboratório, assim, onde a gente desenvolve. Era isso que eu ia te perguntar agora. Tu desenvolveu tudo, começou em casa com os Aham, tacos, e aí foi aham. desenvolvendo aos poucos, então, e isso é periódico. Vocês seguem fazendo os laboratórios e os testes. Sim, sim. A gente faz tipo, toda quinta-feira entra um prato novidade, né? Esse aí é um dos poucos casos que a gente está mantendo dois finais de semana seguidos, 2 semanas seguidas o prato, porque
ele fez muito sucesso. Então, e a galera tá buscando, assim, que é um prato, é bem junk food, assim, mas ele ficou muito gostoso. Ele ficou bem gostoso. Então a gente vai criando, assim, às vezes a gente faz uma coisa mais sofisticada, né? A gente trabalha, tipo, um nicho bem grande de produtos, desde, sei lá, ovo, pato, até coisas mais simples, em teoria, né? Tipo, língua bovina, coração bovino, a gente vai, tipo, brincando, assim, e vendo o que o público quer, né? Às vezes a gente faz joga umas coisas goela abaixo, assim, tipo, não, isso aqui nós vamos fazer certo. E faz e espera que o pessoal aceite, né? Porque também tem Mas aí faz dar certo. pode dar certo, mas tem vezes que não dá, tem vezes que a galera não curte. Daí isso aí ficou só uma semana. Certo. E quais. A gente. Eu ia te perguntar quais são as novidades, mas uma das novidades a gente já mencionou, né? Que é o espaço superior, que é o espaço fechado, que dá, inclusive, para fazer eventos, né? Se eu quiser fazer um evento lá, eu posso reservar o espaço. Deve. Deve. E como é que funciona? Fala para nós aí. Assim, a reserva a gente faz de uma forma bem simples, ou é pelo site, tá? Que é www.taxotagamandap.com, ou faz direto, mais fácil é direto pelo Instagram mesmo, no direct da página ali. Pede, porque sempre quem tem acesso somos nós três, né? Os três donos temos acesso ali, então a gente já respondemos na hora ali e tal, conforme a agenda que a gente também acompanha, né? A gente acompanha, nós somos sócios, assim, mas a gente está sempre acompanhando de perto, assim, o lugar, né? Sempre tem algum de nós lá e tal. Então a gente ainda é importante, né? Não tem como, para não sair do padrão, certas coisas que a gente acha que são importantes, né? E além disso, mais alguma novidade, mais alguma surpresa que vem por aí? Tem a ideia de desenvolver, tipo, de repente, novas casas, assim, de um formato um pouco menor, né? Ter o Tangamandap e da Plínio ali como central, assim, né? Mas desenvolver operações um pouco mais simplificadas, assim, tipo, lugares menores, mais takeaway, assim, o pessoal comer rápido, ou o pessoal ficar na rua, assim, Olha eu delirando aqui, né? Um food truck não é possível? Seria legal. É que a gente, tipo, o problema é onde, né? Acho que a gente sempre acredita que o ponto de venda, a praça ali, né? O local é muito importante de acertar nesse local, né? Então a gente acaba sempre brincando show nesse ponto de vista, assim. Eu estou assim, né, divagando nessa possibilidade, porque a gente vê muitos eventos, né? Que nem o Barra Brasa, teve vários food trucks ali, né? Algumas casas de festa que tem só o show, que não tem alimento, chamam, né? Inclusive tem lugares para indicar, assim, um momento vocês pensarem em alguma coisa do gênero. É um negócio diferente, né? Porque qual é a alternativa que a gente tem hoje? Hambúrguer. Geralmente são coisas Aonde? mais. A gente pensa bastante nisso, tá? A gente tem uma coisa de pensar mais fixo muitas vezes, porque, querendo ou não, Eles só vão pra cima se eles tomarem o gol. Eles só vão pra cima se. Gol. Vamos ver. Não. Ah, agora estou. Agora deu. Tá. Tinha alguém me ligando, desculpa. Ah, claro. Não, como é que é? Quem sabe faz ao vivo. Exato. Tem que cancelar aqui a ligação. Não, a gente pensa muito em algumas coisas mais fixas, tá? Porque, tipo, pode ser um food truck, claro, mas, assim, para ter um lugar onde a gente possa estacionar ele também, né? Entendeu?
Tipo, porque esse negócio Quando eu pensei na questão do food truck, eu já pensei direto vinculado a eventos, né? Então, não seria uma coisa assim aleatória, seria para trabalhar o produto de vocês que já tem, né, que já é conhecido, que já tem uma boa demanda, que a galera já sabe que é bom. Daqui a pouco tu sai de noite, deu fome, que legal, tem os tacos que eu amo aqui. seria bem bacana, seria bem bacana. E pensando assim, tipo, em novos projetos, até mesmo algumas vezes novos produtos também, a gente quer, como eu falei, quer desenvolver a tortilha, né, para venda, né, de forma mais geral, assim, botar em alguns mercadinhos e tal, mas também temos ideias, como a gente é cozinheiro, tô sempre pensando em novos pratos, assim, a gente tem ideia de desenvolver outras culinárias também, assim, fazer algo parecido com o Tangamandapio, mas então, existe essa possibilidade. Nada é muito E certo, tem que avaliar também se o tipo de refeição é viável, né? tá. Mas a gente tem bastante ideia, assim, e vontade. Eu nunca consegui ficar muito tempo parado, assim, nesse ponto de vista de, tipo, fazendo a mesma coisa. Então, tipo, todo o nosso modelo de negócio é pra gente realmente ficar desenvolvendo juntos, assim, sabe? E tendo abertura para criações, tal. A gente dá muita abertura para equipe também do restaurante criar coisas novas, desenvolver novos produtos. O Tangalab nem sempre é uma criação minha ou do Codorna. Várias vezes tem muito da equipe assim por trás do desenvolvimento dos produtos e tal. O bar, posso